centralizar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus falar contigo essa noite. Abre a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 22. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei Josias e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me deu um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Euquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem tudo conforme quanto de nós está escrito. Amém? Todo o capítulo 22 e 23 eu coloco aqui para que você estude também em casa. Irmãos, antes do tempo dos reis, existiu o tempo dos juízes. O último versículo de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes fala de Sansão, tem uma galera top ali, mas termina dizendo: ninguém fazia o que era certo, mas o que lhe parecia reto, porque não tinha rei, não tinha governo. E depois do livro de Juízes começa o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1 começa: no dia dos juízes houve fome na terra. Porque quando há muitas pessoas para julgar e poucas pessoas para governar, quando o judiciário toma conta sem governo, uma nação perece. Quando há muitas pessoas para julgar e poucas pessoas para governar, uma nação passa fome. Porque quando tem pessoas julgando e não governando, todos fazem o que parece reto aos seus olhos. Esse era o cenário de quando entrou o rei Josias, pouco tempo depois. Essa era a condição de Israel. Toda vez, na palavra de Deus, que as pessoas tentavam fazer o que era bom aos seus olhos, presta atenção nisso, ao seu coração. Sabe quando fala assim: eu vou fazer o que eu estou sentindo,
É isso que a palavra está dizendo. Elas faziam o que sentiam. Eu acho melhor isso aqui. Por que razão? Porque eu acho melhor isso aqui. Eu tenho uma palavra no meu coração, eu não sei se um dia eu escrevi isso, se um dia eu li isso, ou se um dia eu recebi em oração, eu não sei, mas eu tenho escrito que todo tolo consulta a si mesmo. Todo ímpio consulta o conhecimento do mundo. As informações que o mundo pode dar. E todo sábio consulta a Deus. Porque Ele é a sabedoria. Então, os dias eram em que as pessoas faziam o que parecia que era certo. Nos nossos dias, se você tentar ajudar todo mundo com dinheiro, você vai perceber que você não acertou. Porque nem todos precisam de dinheiro. Dinheiro não é a solução do mundo. Tem pessoas que não precisam de dinheiro, mas não, mas é bom, pastor, porque a pessoa não tem dinheiro, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro, porque Deus quer fazer ela perder tudo. Aqueles que eu vejo que Deus botou a mão para fazer perder tudo, porque tem que parar de ser orgulhoso, eu não ajudo com dinheiro. Mas por que eu sei disso? Porque o que move a minha mente não é o que eu penso. Porque se eu fizesse o que eu penso, eu ia fazer tudo errado. Dentro desse ambiente de fazer o que pensamos, tem pessoas que Deus não quer que nós oremos por ela. Deus quer que nós ajudemos ela, com roupa, com comida, mas tem pessoas que Deus não quer. Tem pessoas, sabe a mãe do traficante? O traficante é filho de uma pessoa e ele rouba e a mãe ajuda ele a fugir da polícia. Porque parece ser bom, porque afinal de contas meu filho vai ser preso. Mas talvez essa mãe deveria ensinar o filho dele a ser íntegro e pagar pelos seus crimes. Mas aquela mãe jura que está ajudando seu filho. Tem pessoas que fazem coisa que acham que é bom, mas é ruim. Por exemplo, os pais que tentam eternizar a estadia do filho em casa. Não, o filho começou a chegar na maioridade, prepare ele para zarpar. Não, mas é tão bom ele comigo. Não, ele vai acabar com a tua vida, porque vai chegar um momento que ele vai precisar de um espaço que tu não pode dar para ele. Não é para tu jogar ele fora. Eu estou falando, prepare o teu filho para sair de casa. Eu já estou preparando o meu. Porque se o meu filho, ele é dependente, ele tem aprendido a ser dependente de mim, para depois ser dependente do Senhor e ser independente de todos. Então, às vezes a gente tenta fazer algo, a gente vem na igreja e nós achamos muitas vezes que ser crente de Deus é falar o tempo todo. E às vezes ser crente não é falar, é ouvir. Aliás, 80% de ser crente é ouvir. E esses 20% tem que falar e falar corretamente. Então a gente acha, não, então eu acho que todo mundo tem que ver agora o que eu sei. Não, não é todo mundo, Deus vai preparar. Mas a gente tem esses enganos. Não. Eu vou na igreja, mas aí o fulano vai lá e pede, Senhor, abençoa a minha vida. Muito lindo tudo que o Jonathan falou. Lindo, Jonathan. Porque tu tens entrado nesse lugar. E aí a pessoa ora, Senhor, abre as portas na minha vida porque eu estou todo travado. Orou para o Senhor. Só que o Senhor falou assim, ó, se tu dizimar a casa do tesouro, se abrirá as portas. Deus não falou que tu vai ficar rico, Ele falou que vai se abrir as portas das bênçãos. O que vai ficar rico vai definir do teu trabalho, do teu estudo, da tua atividade, da tua entrega, porque tem outras coisas. Por exemplo, tu pode dizimar na casa do Senhor, mas a Bíblia diz que aqueles que amam os prazeres da vida empobrecem. Então, se tu gosta de comer hambúrguer e pizza todo dia, tu vai empobrecer. Porque tu ama o prazer da vida. E isso vai fundo, mas eu não quero entrar nisso. Porque por que um homem se separa de uma mulher? Ou uma mulher de um homem? Porque ama o prazer da vida, que não está dentro da aliança.
aí empobrece. É difícil, mas é isso. Agora, tem pessoas que entram na igreja, estou fazendo tudo certo, pastor. Estou orando, jejuando, cantando e congregando. Só que não faz nada do que o pastor aponta. Ah, mas por que tu fala isso? Porque não importa o quanto tu faz, importa se tu faz o que tem que fazer. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: submetei-vos à vossa autoridade. Eu sempre digo, se você não gosta de mim como pastor, eu te entendo, mas então não ande comigo, porque tu vai ser obrigado a me ouvir. Eu lamento, mas a Bíblia faz tu ter que me ouvir. Para muitos é uma alegria, para outros é um pé no calo. Mas você tem que entender que se tu entrou na aliança, tu tem que dar resposta. Mas daí tu jejua o mês inteiro, mas tu não faz o que devia fazer. Por isso que os monges não mudaram a terra. Que se tivesse oração e leitura da palavra e jejum mudasse, eles tinham mudado. Mas não é sobre isso, tem mais coisa, porque fazem o que lhe parece bom. Entende? Aí, tem mais coisa. Muitos buscam ganhar dinheiro. Mas nessa caminhada do ganhar dinheiro, perdem o propósito de vida. Daqui a pouco tem dinheiro, mas não tem propósito. Aí está triste igual. A diferença é que antes estava triste sem dinheiro, agora está triste com dinheiro. Porque ainda não tem propósito de vida. Porque parece, irmãos, que a vida nos dá propósito. Porque tu não tem uma casa própria, então quando eu tiver, tudo muda. Aí eu vou pisar nas nações, porque eu não tenho mais aluguel. Que engano. Não, quando eu tiver uma casa própria, mudou. Aí vai perceber que tem que manter encanamento, tem que manter pintura, tem que manter jardim. Tudo isso. Só o Antônio não tem problema com jardim. Ele é jardineiro, viu? Mas você vai ter que manter. Aí tu vai ver que os teus gastos vão para outra coisa. Não adianta fazer o que é bom, o que tu acha que é bom. Por exemplo, todo mundo precisa descansar. Mas qual que é a forma correta de descansar? Eu sempre falo para o Daniel, Daniel, se tu não fizer a tua semana certinho, vai chegar na sexta-feira, tu não descansa, porque todo mundo vai te atazanar. Inclusive eu. Já chego sexta de manhã, eu já ligo para o Daniel já. Tu não acordou ainda? Não, mas a minha folga, não quero saber, tu tinha que ter resolvido tal coisa, depois tu pode dormir. Porque se tu não resolve durante a semana, o sétimo dia tu não descansa, porque tu deixou uma ponta aberta. O descanso é certo, dentro da forma correta. Tem pessoas que querem descansar 5 dias, trabalhar 2 e fala que não sabe porque não enriquece. Entende? Então, tudo tem uma forma. O tolo consulta a si mesmo. Aí o ímpio vai buscar nos coach, nos ensinos do mundo aí, né, nas famosas mentorias e tal, e de repente não acha. Acha se tiver na Bíblia. Mas se tiver na sabedoria do mundo, não acha. Tu vai cair uma hora. Tu vai perceber que tu vai ter um certo propósito, porque vão ativar na tua alma um rumo, mas de repente, caiu. Porque tudo que é ensinado a nível da psicologia não é eterno, é temporal. Tudo que é ensinado a nível espiritual, pela fé, é eterno. Não importa as estações, pode ser no tempo de Abraão ou nos dias de hoje. É igual. Então o tolo, ele consulta a si mesmo, o ímpio consulta no mundo e o sábio consulta em Deus. Tá, mas pastor, que confusão é essa? O que eu faço da minha vida? Quem sou eu? Para onde eu vou? O mundo diz que você não precisa perdoar, porque cada um merece o que plantou. Aí tu, quer saber, que se ferra, tchau, estou indo embora. Deixa todo mundo. Que se exploda a família, que se exploda tudo, eu não quero mais saber de nada. Porque afinal de contas é o que a pessoa merece, ela te machucou. E aí tu faz o que parece ser certo, tu foge. Aí quando tu chega com 60 anos de idade, com 50 anos de idade, tu percebe que tu nunca construiu e nunca teve raízes, porque tu viveu uma vida fugindo de todos. Porque um dia tu decidiu fugir de algo que era para você resolver. E aí tu percebe que tu perdeu a tua vida, que nem Sansão, cego, em círculos e moendo trigo para o diabo, porque tu era referência do inferno para quem te via. É pesado, mas é verdade. Então a palavra de Deus,
Então esse ambiente é um ambiente onde não tem rei, onde tu não deixa ninguém dar pitaco, ninguém te ajuda. Tu segue a tua vida, tu até tens aquela face de, eu quero a tua ajuda, mas no fim das contas tu segue o teu caminho, tu é um lobo indomável, só que é solitário e perdido, presa fácil. Esse é o ambiente, esse era o ambiente de Ruth. Ruth mudou tudo, mas esse era o ambiente de Ruth. Depois, outrora eu ministro sobre o livro de Ruth. Mas aí o rei Josias chega, presta atenção, começou o rei Josias com 8 anos de idade, sabe por quê, irmãos? Porque não tinha rei. Sempre que na Bíblia tem que começar rei novo, é porque os velhos falharam. Não pode começar rei novo, porque o rei tem que ser maturado, para ser rei, para governar corretamente. Mas pela graça do Senhor, Josias ele teve um pai espiritual chamado Davi, e ele olhou para o cara certo, não tinha homem melhor para ele botar os olhos do que Davi. Ele não botou na Globo, não botou na Record, não botou na Folha de São Paulo, não botou em nada, não botou nos youtubers, ele botou em Davi. Ele falou, esse é o cara e eu vou. E a Bíblia diz já no começo, olha que interessante, o verso 2 diz, e ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele entrou numa vertente espiritual, mesmo que naquela época, depois tu estuda o texto, era tudo zoado, tudo tinha perdido a essência. A Páscoa lá, e eu já vou mostrar para vocês, não bem assim, mas ela tinha perdido, não tinha mais Páscoa. Assim como hoje a Páscoa é sobre coelhinhos e ovos de chocolate, não mais sobre a ressurreição. Natal é sobre pinheiro e Papai Noel e presente, e não mais sobre um nascimento. Lá estava desse jeito, mas muito pior. E aí o rei Josias, ele entra. Agora presta atenção, começou um novo governo. Quem que é rei, pastor? Tu é o rei da tua casa. Quem que é o rei aqui da igreja? É eu, fisicamente, o Senhor Jesus sobre mim, meu pastor sobre mim. Lá na MCM, pastor José preside. Quem que é o rei aqui em Blumenau hoje? Mário Hildebrand. Quem que é o rei do Brasil? Lula. E os outros poderes ali. Veja bem, eu estou falando de uma esfera bem, porque na verdade, por exemplo, não vou entrar nisso. Uma esfera bem simples. Quem que é o rei da tua casa? É o Mário Hildebrand? É o Lula? É o pastor Diogo? Quem que é o rei da tua casa? É tu. Lá dentro ninguém dá pitaco. É lógico que o governo invadiu, mas eu não quero entrar nisso. Quem que é o rei da tua casa? É tu. Se tu estiver no cronograma do bombeiro, mas é tu. A gente vai perdendo a nossa casa e a gente não percebe. Para você poder ter ela, o bombeiro tem que aprovar. E o bombeiro está na mão do poder executivo. Mas tá bom, é tu o rei da tua casa. É tu que define o que as pessoas vão aprender, até chegar a hora do colégio. Mas pelo menos é tu que define moralmente. Ainda a gente pensa que é rei da nossa casa. Eu estou tentando, eu estou forçando a barra aqui. Mas tu é rei da tua casa. Tu tem que entender isso. Tu é rei da tua casa. Então, quando muda o governo, é isso que simbolizou. Veio o rei Josias, um rei diferente. Esse rei não concordava com muita coisa. Aonde que tu pode governar? Aonde tu tem poder. A tua casa tu pode governar. E se tu estiver na esfera de poder aqui dessa igreja, tu também pode governar. Se tu estiver na esfera de poder enquanto síndico do teu prédio, também pode governar. Se tu for um político, prefeito, vereador, também pode governar. Josias era o cara que entrou como rei. Agora, ele acessou um novo lugar de influência. Então ele tinha muito poder na mão, porque o rei naquela época tinha poder. Ele podia mudar tudo. Ele tinha muito poder. Então Josias tinha muito poder. Se coloque no lugar de rei da tua casa. Logo depois, presta atenção agora. Eu vou desenvolver essa mensagem agora. Logo depois que Josias
assumiu toda a coisa ali, ele falou, olha, do versículo 3 ao versículo 7, ele falou assim, ó, pegue o dinheiro e dê para as pessoas corretas, porque tinha desvio de dinheiro no templo. Eles não estavam usando para pintar, para fazer os quadros, para deixar tudo limpo, eles não aplicavam. Só que lá a concepção de templo era um pouco diferente dessa daqui, porque lá o templo era quase uma prefeitura. Vamos colocar dessa forma, bem raso que eu estou falando. Mas vamos pensar que era um lugar de governo. E eles não faziam o que deveria fazer com o dinheiro, eles desviavam o dinheiro. Então o que ele fez? Ele fez, olha, eu vou começar a usar o dinheiro para cuidar da minha casa, cuidar do meu carro, cuidar do meu quarto, vou cuidar da minha alimentação. Ele pegou o dinheiro e fez o que deveria ser feito com o dinheiro. Só que depois, quando ele deu a ordem para o dinheiro, para que o dinheiro fosse usado no lugar certo, ele administrou bem a sua vida pessoal e a vida do império, ou do reinado. Ele administrou bem a vida do reino. Depois disso, apareceu um livro, quando ele estava administrando bem a sua vida. E esse livro, quando ele leu, ele rasgou as suas vestes em humilhação, porque era a palavra do Senhor. Para você encontrar um lugar em Deus, primeiro tu tem que administrar bem a tua vida. E tu vai chegar na palavra do Senhor, tu tem que ser fiel com o que tu tem na mão. Por isso que eu não acredito que pode ajudar alguém, aquele que não cuida de si mesmo e da sua casa. Não pode ajudar ninguém. Tu tem que primeiro se ajudar e buscar ajuda para si. Josias, ele fez tudo muito bem. Bom administrador. Se achegou a Deus com seu coração. Por que Deus não se achega em quem não administra bem o que tem em mãos? Queria deixa eu te falar uma coisa, se você hoje aqui, a nível igreja, está lá no Kids, e tu não tratar aquilo com todo amor e carinho, por mais que são folhas, coisas simples, tu não é um bom administrador. Se você está na tua casa e tu não cuida da cadeira da tua casa, por mais simples que ela seja, tu não é um bom administrador. Se tu não investe o dinheiro, às vezes para trazer uma pintura necessária, criar um ambiente mais confortável para os filhos, para a esposa ou para o marido, tu não é um bom administrador. Se na tua empresa você não cuida das coisas que estão na tua mão e faz o que deve ser feito na tua função, tu não é um bom administrador. Agora, quando você quer ser um bom administrador, a Bíblia diz e nos mostra que Deus se aproxima de quem é justo. E nesse momento, pela misericórdia do Senhor, o sumo sacerdote Euquias achou um livro. E quando Josias pegou esse livro, eu tenho um quadro lá na minha casa, de uma imagem de desenho de um rei se rasgando diante do livro, enquanto o profeta lê. Porque é muito forte isso aqui, irmãos. Ele pegou aquele livro, ele pediu para o profeta, ele falou, leia todo o livro. O profeta pegou e começou a ler. Quando o profeta começou a ler, ele se rasgou em humilhação. Tamanho temor que Josias tinha da palavra do Senhor. Ele falou, nós estamos condenados. Existe uma ira que está vindo e vai nos destruir. Vai destruir Israel. Vai destruir o mundo. Porque a maldade está se multiplicando. Todo mundo pensa que está fazendo o que deveria fazer, que é certo. Todo mundo acha que tem que trabalhar de segunda a sexta e final de semana ficar vendo filme e dormindo, cuidando da casa. O resto não precisa se preocupar. Vai vir juízo de Deus, porque tem homens que eles transpassam os finais de semana, e eles estão estudando para compor o Senado, compor a Câmara Municipal, compor a Prefeitura, compor o Supremo Tribunal Federal. Tem gente estudando o tempo todo, mas nós estamos vivendo uma vida sem dar resposta para o que Deus nos pediu. Tem gente fazendo culto de domingo a domingo, sem se preocupar com a vida das ovelhas. O que é importante é estar no culto para dar um dízimo e uma oferta, o resto está pago. E não se importa com o desenvolvimento real da vida. Tem pessoas que estão perdidas nesse lugar. Grande juízo virá de Deus para nós. Mesmo dentro do templo, ele se humilhou, ele falou, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou miserável. Eu achei que estava tudo certo. Mas lendo isso aqui, eu percebi que nada estava certo. Porque quando você começa a ler a Bíblia de verdade, dando valor para o que está escrito, tu treme as pernas, irmãos. Quando eu comecei a ler a Bíblia,
eu fiquei tão angustiado que eu virei crente. E eu era católico. E eu passei por todo tipo de humilhação de pessoas próximas falando que eu emburreci, que eu estava doido. Eu era muito novo, né? Um jovem não sabe o que faz. Mas tanto temor que eu tive, desde aquele dia eu rasguei a minha roupa e falei: Senhor, eu preciso descobrir isso aqui. Tem que orar, eu oro. Tem que perdoar, eu perdoo. Mas livra-me da tua ira. Eu quero ser teu amigo. Entenda, não é que eu estou te vendendo aqui um Deus, que esse Deus ele é mau e tu tem que fugir dessa ira. O que eu estou te dizendo é que se tu não for amigo da pessoa certa, a ira vai cair sobre ti. Deus não manda homens para o inferno, Ele manda demônios e os seus servos. A minha pergunta é: tu és servo de Deus ou servo dos demônios? Pastor, como que eu saio? Como que eu entro num outro lugar para ter a certeza? Esse livro, rasgue as tuas vestes diante dele e bota no centro da tua vida. Se desespere enquanto tu não entendeu o que está escrito aqui. Se desespere. O jovem rico, quando Jesus chegou para ele e falou, ele pediu para Jesus que queria saber sobre a vida eterna. O Senhor Jesus falou: cumpra os mandamentos. Ele falou: todos eu já cumpri. Uau, estou dentro da igreja, da sinagoga, na época era sinagoga, cumpri tudo, Senhor. Ele falou: então vende a tua riqueza e dê aos pobres, e siga-me. Ele falou: não, vender o que eu tenho não, a minha imagem, a minha reputação não, eu não quero te seguir. Isso aqui não está falando do voto de São Francisco. Isso aqui está falando das pessoas que o amor está no mundo e não consegue se desprender, porque Jesus tinha muito dinheiro, o apóstolo Paulo e os apóstolos tinham muito dinheiro, mas é quando o coração está no dinheiro, fazendo o que parece ser certo, afinal de contas não tem que sustentar minha família, será? Como é que é essa ideia aos olhos do Senhor? Esse livro tem que voltar para o centro das nossas vidas. Tem que voltar para o centro das nossas vidas. Josias, ele se rasgou. E depois fala assim, ó. Verso 19. Porquanto teu coração, Deus falando para ele, Deus falou com os profetas, te humilhasse perante o Senhor, quando ouviste o que eu te falei contra esse lugar e contra os moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, se humilhasse, chorasse diante de mim, também o Senhor te ouviu. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que eu irei fazer neste lugar. Então levaram ao rei essa notícia. Aqui Josias encontrou um lugar, presta atenção. O Brasil inteiro estava em maldição. Israel inteiro estava em maldição. Mas o Senhor falou: tu entendeu. E porque tu entendeu, eu te guardarei. E tu morrerás em paz. Mas a nação está debaixo de juízo. Porque as pessoas não se arrependem. Em qual ambiente espiritual nós estamos? Debaixo do juízo? Ou debaixo da humilhação que nos leva ao Senhor? Por que Josias entendeu? Porque ele leu com toda a força. Com todo o respeito aos devocionais e o pão diário, que muitas pessoas sei aqui que fazem, eu não tenho nada contra. Mas antes do pão diário, que é uma interpretação da palavra, leia a palavra. Não faz mal o pão diário, mas entenda o que está nessa palavra. O pão diário, ele trabalha com aplicações práticas, é importante. Mas tu tem que entender o sentido mais original dessa palavra aqui. Tu tem que entender o que as cartas querem dizer por elas mesmas. Não o que as pessoas falam das cartas. Eu, como pastor, eu não tenho que te doutrinar a acreditar no que eu falo. Eu tenho que te preparar para tu poder chegar na verdade. Eu não estou aqui para te dar uma doutrina. Eu estou aqui para te preparar para que tu entre na doutrina de Cristo. Que eu acessei ela. Não é algo que eu inventei, eu acessei ela. Josias leu, temeu, e o Senhor revelou o caminho. Esse homem, sabe o que Josias falou?
Sabe o que ele mostrou? Ele falou assim, ó, eu conheci o caminho, agora todos os que me escutarem vão conhecer também, se humilhem. Logo depois, no capítulo 23, diz assim, então Josias usou todo o poder que ele tinha como rei, e aqui é meu desafio contigo, use teu poder enquanto pai, teu poder enquanto mãe. Não estou dizendo para obrigar as pessoas a fazerem o que tu quer, eu estou dizendo, mostre o caminho para elas. Mude a forma de tu agir na tua casa, tu pode. Tu pode. Josias então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu, presta atenção, diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritos naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Ou apoiou. Presta atenção no que Josias fez. Ele entendeu, isso aqui é o caminho de um convertido, irmãos. Ele se humilhou e ele entregou a vida dele. Existe uma ira de Deus que cairá sobre a terra. É isso que ele falou. Por quê? Por causa da maldade. É a única forma de destruir a maldade, é tacando meteoro, gafanhoto, cavalos, mortandade. É a ira de Deus que vai limpar o mundo, porque a maldade é plena, está se tornando plena, e se tornará quando a igreja sair da terra. A maldade está se multiplicando, Deus tem que corrigir o rumo. Quando você vê teu filho, quando ele não tem consciência do que está fazendo, você castiga ele, para que tu livre o corpo dele da morte, do pecado. Porque se ele for mal, com aquela atitude que ele fez, e continuar sendo mal, tu sabe que ele vai acabar com a vida dele. O Senhor está no céu berrando, olhem para o meu livro, olhem para a minha lei, olhem para aquilo que está escrito, para que vocês sejam salvos. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu chorei, eu fui açoitado, eu fui rejeitado, eu fui crucificado, eu ressuscitei, eu mostrei as marcas, eu batizei com o Espírito. Não fiquem sentados num banco de igreja sem se entregar para o livro dessa lei. O Senhor quer que nós coloquemos novamente a palavra no centro. Josias, ele pegou a palavra e ele colocou no centro. Ele falou assim, eu tenho que fazer que todo mundo veja isso. Por quê? Porque em Romanos 5,1 diz, justificado mediante a fé, temos paz com Deus, somos amigos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus, ele quer te ensinar a ser amigo dele. Se tu fizer o que te parece correto, tu não é amigo dele, tu é inimigo dele. Porque aquele que não ajunta, espalha. Não ache que o que tu está fazendo na tua vida está certo, se não estiver de acordo com a genuína vontade do Senhor. Nós temos que entender. Quando você tem contato com essa palavra, eu não estou dizendo que você vai ter que pegar agora e sentar com as pessoas e falar, olha o meu estudo, os 10 pontos dos atributos do Espírito Santo. Não, tu tem que sentar com as pessoas e falar, essa palavra purificou meu coração. Eu fazia isso e não faço mais, eu roubava e não roubo mais. Eu estou num fluxo de amor, eu estou empreendendo assim, que nem Jonathan fez aqui em cima. Isso é colocar a palavra de Deus no centro. Eu não quero saber os estudos que você tem. Eu falo com todo respeito, porque se eu quiser bons estudos, eu pego John Wesley, a apostila que ele deixou pronta, eu vou estudar. Eu quero saber o que Deus está fazendo na tua vida, porque a tua vida é viva, o que tu vive é vivo. Parece ser simples o que tu vive. Parece ser simples um homem que não dizimava e começar a dizimar.
Mas não é simples, irmãos. Eu prefiro ver de outra forma. É um homem que não estava nem aí para o que Deus falava. E se ele dizimava antes, era por força, por obrigação. Mas agora, sabe o que eu vejo no Jonathan? Pai, tudo que tu falar para mim eu faço, porque eu quero estar contigo. Ah, meu Deus. Tudo que tu falar, Pai. Se é para eu pregar, eu prego. Se é para eu viajar, eu viajo. Se é para eu ficar aqui, eu fico. Mas eu quero fazer o que tu manda. Eu preciso ter sede de botar a tua palavra no centro da minha vida. É isso que Josias fez. Ele trouxe a palavra. Sabe, ele começou a insistir para fazer devocional. Ele começou a insistir para, na hora do almoço, falem da palavra, das leis, das promessas, dos testemunhos, dos estatutos. Na hora quando você vai lá na igreja, tem um monte de mesa, senta, fala da palavra. O que tu está lendo? O que tu está entendendo? O que tu leu em Salmos? O que tu entendeu que mudou tua vida? Fala. Traz a palavra para o centro das tuas conversas. Traz a palavra para o centro das tuas meditações. Traz a palavra quando tu acorda. Irmãos, enquanto tu não se entregar totalmente para o Senhor não vai se entregar para ti. Em Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro de dia e de noite. Este livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Presta atenção, Josué tomou o cajado de Moisés e Deus falou: tu é o capitão agora, tu vai mandar, mas presta atenção. Eu já te dei a terra de Canaã. Os inimigos já estão derrotados, é só tu ir para a guerra e dar um berro que eles vão cair tudo. Mas presta atenção, olha para mim. Olha para mim. Medita no que eu te falo de dia e de noite, porque a tua guerra está aqui, ó. Amanhã tu vai acordar e tudo que parecia ter sentido não vai ter mais. Volta e olha para mim. E no outro dia tu vai acordar e tudo que parecia fazer sentido não faz mais. Volta e olha para mim. Olha para tudo que eu ordenei para Moisés. A primeira arma que Deus deu para Josué vencer a guerra foi: olha para mim. Tu nunca vai vencer uma guerra na tua vida se tu não tiver uma âncora que te mantém constante. E essa âncora não são os teus sentimentos. Não é a tua casa. Essa âncora é só algo que é eterno, que passa de geração em geração. Sabe, uma vez eu parei, irmãos, e no Salmo diz: a tua bondade, Senhor, ela é grande. Por quê? Porque tu é o mesmo de geração em geração. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou, porque tudo pode mudar, mas Ele é o mesmo. Se Ele é o mesmo de geração em geração, não importa se eu estou com 15 anos de idade ou com 31, Ele é o mesmo. Eu tenho o mesmo caminho, a mesma âncora, a mesma coluna, a mesma pedra. Ainda que os meus sentimentos mudem, Ele não muda. Eu posso consultá-lo sempre, porque Ele é o mesmo caminho. Deus não é uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, outra coisa no outro dia. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Então essa loucura que tu vive de ansiedade, essa loucura que tu vive de ânimos dobre, sai desse lugar e olha para o Senhor. Ele é o mesmo. O caminho é só um. Volta a palavra. Sabe por que tu está confuso, entristecido, amargurado, sem rumo na vida? Porque essa palavra não é o centro da tua vida. Porque quando ela for, tu vai ter sentido, tu vai ter propósito. Não é sobre você, é sobre Ele em você. O Senhor está nos puxando para esse lugar. Por quê? Porque tudo que tu vê, tu te transforma. Por isso que Josias botou a palavra no centro. Ele chamou os anciãos, ele falou: olha, lê esse livro aí, pode ler. Irmãos, pode ler a Bíblia. Esdras, em Israel, seja lá onde for, a grande revolução e avivamento acontecia toda vez que um homem pegava a palavra e botava no centro e fazia todo mundo ler. A palavra de Deus, ela é o norte das nossas ações morais. Ela é o centro da nossa alegria. Quando ela sai do centro do nosso coração, acabou, a gente não sabe para onde ir. Então Deus está nos chamando: bota essa palavra no centro. Se os teus olhos estiver na luz, quão grande luz será? Tudo que tu vê expande. Você se expande. Olha que mistério é esse, irmãos.
Você tem que entender isso comigo. Quando você olha para algo, você se torna. Se tu olhar para as coisas da terra e para os ensinos dessa terra, tu vai se tornar igual. Mas se tu conseguir olhar para algo do céu, sabe por que Davi fez uma tenda? E ninguém entendia por que ele fez aquela tenda, mas ele fez uma tenda e ele abriu a tenda. E todos podiam entrar na tenda. E naquela tenda tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E naquela tenda tinha oração, proclamação e adoração. Porque Davi via o Senhor. Deixa eu te falar. Não basta você ver. Se você realmente estiver vendo, tu vai se tornar diferente. Os teus filhos, os teus amigos, os teus irmãos, funcionários, ou teu patrão, ou seja lá o que for, teu sócio, eles vão olhar para ti e vão falar, tu é diferente. Por quê? Porque a forma de tu pensar e a forma de tu viver não é da terra. Não é da terra. Porque a terra morre pelas coisas da terra e tu não morre por nada do que é daqui. Pelo que tu morre? Quando tu olhar para o céu, as pessoas vão ver algo diferente em ti. Tu vai ser diferente, tu vai se mover de forma diferente. Muitos te acharão louco. Mas é porque tu tens uma palavra pulsando no teu coração. Se tu olhares para a luz, quão grande luz será? Tu está se formando para aquilo que tu olha. Presta atenção nisso. João capítulo 1, quem que é a luz? Ele é a luz dos homens. Se tu olhar para Jesus, grande luz tu será, teu caráter, tua forma de pensar, de agir, tu vai mudar a tua vida e todos aqueles que estão ao teu redor. É o que aconteceu com Josias. E ele mudou o reino. Por isso que ele botou a palavra no centro. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Esse não vos conformeis é tomar a forma. E ele fala assim, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proves a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você entrar no centro da vontade de Deus, não depende da condição de vida que você tem, não depende da força que você tem, não depende do ânimo que você tem, só depende de uma coisa, olha para Ele, firme, bota na tua frente e olha. A palavra informação, in é dentro, e formação é tomar forma. Toda informação te dá forma. Você é ativo para escolher para onde tu olha. Tens livre-arbítrio. Mas tu és passivo para ser formado por aquilo que tu olha. A minha pergunta é, aonde estão os teus olhos? Como que tu acha que tu vai trazer Deus para a tua vida? Ou permitir que Ele entre, porque nós somos uma barreira somente, não é que Ele não quer entrar, é que nós impedimos Ele de entrar. Aonde estão os teus olhos? O que tu passou assistindo o dia todo? Para que tu passou olhando o dia todo? Irmãos, eu não sei, vocês podem me chamar de doido, podem falar o que quiser, mas a Bíblia diz que é para a gente meditar e olhar de dia e de noite, de dia e de noite. Eu não sei você, mas a minha Bíblia diz isso. O Senhor não quer um pouquinho de atenção. Ele falou, você tem que pensar em mim o dia todo. Aí tu passa 3 horas vendo vídeos aleatórios no YouTube. Cada vídeo daquele que tu vê, cada um, presta atenção nisso, cada um, ele está trazendo forma no teu coração. Que forma? Eu não sei, porque são milhares. Sabe o que você vai ser? Um deformado. Porque tu não vai ter forma de nada. As pessoas vão olhar para ti, e também não importa que as pessoas vejam, mas tu vai olhar para ti, tu não vai identificar nada. Tu não vai ter testemunho para o Senhor. Porque tu olha para tudo. Ah, pastor, mas eu sou maduro. Não, tu não é. Porque existe uma parte da tua esfera de ação que tu não controla, tu alimenta. Se tu se alimentar com aquilo que tu deve se alimentar, tu vai se tornar algo. Se tu se alimentar com aquilo que tu não deve se alimentar, tu vai se tornar outra coisa. É por isso que eu reduzi. Primeiro, para eu assistir algo, alguém tem que me mandar. Ou eu vou num canal de notícia X específico para eu poder ver alguma condição de cenário. Algum canal que eu confie que seja jornalismo e não opiniões, formadores de opiniões, doutrinário.
Se alguém manda algo para mim, pede, vê aí, pastor, é porque eu tenho como importante. Se alguém manda besteira, eu não vejo. Por quê? Porque tem muita gente que leva tudo na brincadeira, porque só vive vendo vídeo de brincadeira, acha que tudo é tranquilo, até vir o juiz de Deus. E a pessoa perceber que entrou para o lado esquerdo. Até ver o Brasil sendo tomado por um monte de gente que estava focado. O Brasil está sendo tomado por pessoas que respiram o que eles fazem. Respiram discussões, respiram ódio, respiram narrativas. E nós respiramos o quê? TikTok. Porque é muito bacana ver TikTok. É divertido, alivia a alma. Claro que alivia a tua alma é carnal. Ela tende para a natureza carnal, naturalmente ela quer sensações. Mas o que Josias foi fazer é, esquece o que tu sente, bota essa palavra no centro da tua vida e anda pelo que ela diz. Se tu ficar olhando, por isso que eu e minha esposa temos uma aliança entre nós, a gente vê no máximo 2 filmes numa semana, só. Eu não sei se ela deve assistindo algumas coisas no YouTube, Instagram e tal, eu estou falando por mim. Mas filmes junto, eu tiro um momento com ela para ver um filme de guerra, ou um filme de romance, algum filme que a gente gosta do gênero para poder... Inclusive eu tenho uns muito bons, viu? Porque como eu só tenho uma oportunidade, eu não posso errar. Então eu estou ficando bom nas escolhas. Por quê, irmãos? Eu sei que parece radical, eu sei que parece que eu estou voltando a ser aqueles pastores que dizia que a TV é coisa do diabo, mas não é isso, irmãos. O que eu estou dizendo para ti é que tu pode assistir, mas dependendo do que os teus olhos estiver, tu vai ser formado, a tua fé, o teu coração. Não dê ouvido para muitas vozes. Para. Sabe, uma vez, irmãos, eu ouvia muito. Todos os dias eu ouvia 2, 3, 4 ministrações de 1 hora. Por isso que eu endoidei desse jeito. Eu via 4, tá. Chegou um dia que uma pastora chegou, só que eu não tinha forma. Eu sabia muito de muita coisa, mas eu não tinha forma. Um dia uma pastora abençoada, que hoje mora em São Paulo, ela chegou para mim e falou assim, ó, me deu de dedo na cara, para de ouvir as vozes. Ela falou desse jeito para mim, para de ouvir as vozes. Eu estava na véspera do casamento com a Sueli. Ela falou assim, ó, eu quero ouvir a tua voz. Ela falou para mim. E eu não sabia qual que era a minha voz. Porque eu ficava vendo e reproduzindo muitas vozes. Não é que você não possa olhar para as pessoas. Eu estou dizendo que o excesso faz mal. Você tem que parar. Você tem que ter alguém sobre a tua vida a quem você pode estar absorvendo. Tu não vai conseguir ser tudo. Tu não vai conseguir ser empresário, pastor, conselheiro, jogador de futebol, cientista. Tu não vai poder ouvir a perspectiva. Tu não vai conseguir ser médico. Não adianta, sabe, não adianta eu querer ficar vendo vídeo de academia para eu saber como malhar. Eu vou e falo com o Daniel, que já tem autoridade, ele sabe como é que é, faço uma aulinha com ele bem específica, bem objetiva, ele me dá o caminho das pedras, eu vou. Eu não tenho mais tempo para ficar olhando tudo. Eu preciso focar no que Deus está me revelando, que é o manto apostólico, é resgatar a tradição dos apóstolos, porque os últimos dias estão chegando. E quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem? Quem subirá? Eu estou preocupado com isso, irmãos. Então bota a palavra no centro da tua vida. Aquilo que tu vê te forma. Não adianta, sabe, agora a gente fez um podcast aqui de 2 horas, foi top demais. Ouça, tire um tempo no dia para ouvir. Aquilo que te faz bem, aquilo que te forma para um caminho. Agora não adianta você ouvir 30 podcasts diferentes, porque tu não vai saber para onde tu vai. Tu vai ficar um doido das opiniões, tu vai saber de tudo, não vai saber de nada. Porque muito antes do teu conhecimento, tu tem que saber qual que é teu caminho espiritual. A palavra de Deus, ela faz isso, bota a palavra no centro. Eu quero saber da palavra de Deus de ti, mas eu quero saber a partir da tua vida, não o que tu ouviu de alguém. Eu estou aqui para te ativar, mas é a tua busca pessoal que vai te formar. Eu estou aqui para ser uma referência de Deus para a tua vida, mas é o tanto que tu se entrega que vai definir a sede que vai ser saciada em você. Então a tua escolha é ativa, mas o que tu está olhando vai te formar. Seja filme, seja qualquer coisa, vai te formar. Então o que eu te pergunto é, o que tu está ouvindo?
O que tu está olhando? Quantas horas tu olha para qualquer coisa e quantas horas tu olha para um caminho? Sabe, esses dias eu falava com meu sogro, eu falei, sogro, é interessante porque eu sonho e eu quero buscar isso. O Senhor já estava gerando isso em mim. Nós falávamos de movimentos, por exemplo, contra a sexualidade. Pessoas que acordam falando disso, respiram falando disso, vão para o trabalho falando disso, porque querem mostrar que são o que não são. E nós, uma vez por ano, sentamos para conversar sobre esse assunto. Não tomamos o nosso lugar na esfera social. Temos medo de pregar aqui em cima do púlpito. E as pessoas vão tomando espaço. Vão tomando espaço. Nós temos que respirar evangelho. Respirar justiça. Por quê, pastor? Porque eu tenho que aprender os nomes dos filhos do rei Josias? Não. Tu tem que aprender a justiça que isso aqui prega. Filho, ser filho. Pai, ser pai. Marido, ser marido de verdade. Ser homem. Mulher, ser mulher. Descubra a esfera de governo que você vive. Descubra as pessoas que estão precisando de você, porque Deus te elegeu para poder ganhar elas, ou cuidar delas. Isso aqui aumenta o nível de justiça no teu coração. Agora, em Josué capítulo 1, versículo 8, ele fala, cuide para fazer. Então medita de dia e de noite, olha para o lugar certo, e cuide para fazer. Torna-te falar, eu não quero ouvir sobre os teus estudos. Eu quero ver o que a tua vida tu tem vivido. E aquilo tem transformado o teu coração, porque tu tem passado tempo com isso aqui. Por isso que eu tenho colocado a palavra, eu tenho dito para a galera, senta ali na mesa, fala do teu devocional. Tu tem que compartilhar o que Deus falou contigo com alguém, compartilha com o pessoal. Pastor, o que eu tenho que fazer para crescer em Cristo, na igreja? Bíblia e conversar da Bíblia. E tu vai ver que Deus vai te jogar para o lugar certo. Tem pessoas que às vezes caminham conosco, e fica muito tempo aqui dentro da igreja e não se encontra, porque não olha para a palavra. Talvez é uma carência, uma dor, é um trauma. E todos nós viemos traumatizados, amém? Todos passamos por esse caminho, eu também passei. Eu não ia para a igreja por causa só da palavra no começo, depois que Deus me ativou. Todos passamos por esse trauma. Só que chega um momento que tu vai ter que entender, que tu vai ter que se entregar totalmente para Ele e querer saber o que está escrito. E aí quando tu entrar nesse lugar vai ser gostoso chegar mais cedo na igreja, porque tu vai ouvir a opinião de alguém sobre um texto que tu está querendo entender. E aí a tua vida vai ser transformada. E aí tu vai falar de Bíblia, porque tu tem fome. Quem tem fome, tem sede, tem tudo em comum. Quem não tem fome, não tem sede, não tem nada em comum. Porque o que nos une, o que nos faz ter comunhão genuína é a luz da palavra. E Josias entendeu isso, e ele botou a luz da palavra no centro. Ele botou a palavra no centro. Agora, no verso 23, no capítulo 23, do 4 ao 9, vamos lá, vamos seguir, olha que interessante. Depois que ele leu tudo, o rei ordenou ao sumo sacerdote e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinha feito para Baal, e para o poste ídolo, e para o exército dos céus. Meu Deus! E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre altos na cidade de Judá ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal. Irmãos, o rei pirou, ele botou o prumo da palavra, ele começou a quebrar tudo. Presta atenção nisso daqui. Ele tirou os utensílios do templo. Tá, mas utensílio é pecado? Não é. Só que os utensílios que você teve por alguma motivação é pecado. Joga fora essa roupa. É pecado usar brinco? Não é, mas se tu comprou esse brinco, porque um dia tu estava aliançado com um demônio, é pecado. É pecado fazer tatuagem? Eu entendo que não é. Mas se a tua motivação quando tu fez a tatuagem era uma aliança com o demônio, tu está aliançado com ele. E tu tem que se arrepender e remir com o sangue de Jesus. Os utensílios do templo, eles não eram pecado, mas o fato de eles estarem consagrados a Baal é pecado. Até porque o que tu usa por quê? A roupa que tu usa por quê?
É para glorificar alguém. Quem? Está ligado a quem? Nós temos que nos perguntar isso, porque até os utensílios do templo ele resgatou, ele tirou. Isso não é religiosidade. Mas quando tu comprou algo, quando tu começou a usar algo, o que estava te guiando? Era um demônio ou era Jesus? Joga fora isso, se desfaz. Principalmente decorações de corpo, coisas de casa, joga fora isso. Pastor, tu está sendo religioso. Ele tirou todos os utensílios do templo que eram consagrados a Baal. Existem vários demônios. Aquilo que tu adquiriu por quem? Tem coisas que tu não pode usar. Tu tem que se desfazer. Porque está ligado com o inferno. Agora é interessante porque logo depois, no 2 Reis 23:10 diz: também profanou a Tofete, olha só, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Presta atenção nisso daqui. O rei foi e ele destruiu o altar de Moloque. Sabe o que era Moloque? Era um demônio que era entregue às crianças. A Bíblia nos mostra que os pais, eles tocavam tambores, ou estavam com aqueles que tocavam muito barulho, enquanto os filhos eram queimados. Aí hoje, muitas pessoas acham absurdo, mas deixam seus filhos o dia todo na frente de uma TV, ocupados, porque os pais estão muito ocupados fazendo o que querem fazer, e eles ficam no barulho. Largam os seus filhos em tudo quanto é lugar, e eles estão sendo formados por uma legião de demônios, que tomaram as mídias, que tomaram os desenhos. E aí tu pergunta, o que aconteceu com meu filho? Você não conseguiu ouvir o clamor do coração dele, porque o silêncio do teu filho, muitas vezes, não significa que tu pode deixar ele em qualquer lugar. Significa que existe um clamor berrando que tu não consegue ouvir, porque tu estás fazendo muito barulho, para poder ouvir o teu filho. As crianças eram queimadas por Moloque. Quando Josias leu a palavra de Deus, ele resgatou as crianças. Ele deu valor para o kids. Ele deu valor para os filhos. Sabe o que ele fez? Começou a fazer culto de manhã em casa. Sentava na mesa com os filhos, orava, falava da Bíblia. Orava com os filhos. Depois chamava os filhos para dar uma volta. Depois ia para a igreja com os filhos. Antes de dormir, orava pela vida dos filhos e pedia para os filhos amarem as pessoas e orar por elas e ficava junto com eles. Ele se converteu, ele tirou os ídolos de casa. Ele quebrou tudo, ele começou a tirar as crianças de Moloque. Ele não deixou mais as pessoas levantarem sacrifícios a Moloque. Ele diz, agora cuide dos teus filhos, porque eles são a próxima geração. Porque quem entende a palavra, tira as telas dos filhos, escolhe bons livros, lê com eles, mostra o seu próprio exemplo lendo, leva os filhos para cultuar, cultua com eles em casa. Porque não adianta você querer trazer teu filho para cultuar na igreja se tu nunca faz isso em casa, porque aqui ele vai se sentir perdido. Mas se todos os dias tu tem um momento com o teu filho de oração. Sabe, hoje eu estava lá tocando, a Agnes estava no meu colo, domingo é o dia do teclado, e eu fiquei lá tocando, cantando com ela, e ela ficou lá, e o Emanuel brincando ao meu redor. Cultue com os teus filhos, use teus talentos, para que quando agora o Emanuel, ele tem prazer de estar aqui. Observe eles. Ele veio pedir, papai, vai comigo lá na escolinha agora aqui. Eu falei, não vou, mas eu vou lá te buscar depois. E eu me lembro que eu tenho que correr daqui e lá buscar ele. Porque ele quer ser visto por mim. Ele quer ser importante. Mas muitos estão com muito barulho, crises na alma, falta de identidade, e deixa seus filhos de lado. Josias acabou com isso. Depois, 2 Reis 23:11. Não, é importante eu falar outra coisa. A palavra que Josias botou no centro era a lei do Senhor, e naquela lei que Josias botou no centro está escrito em Deuteronômio 5:9. Fale com teu filho das minhas verdades, quando acorda, quando come, no caminho, na janta e para dormir. Ou seja, fala o tempo todo. Sabe esse momento que você tem para vir até a igreja? É um momento que você vai poder conversar com teu filho.
falar de uma verdade espiritual com ele, de algo que você entendeu na tua vida, uma revelação que você teve a partir da palavra, não os teus dogmas, não os teus achismos, mas o que a palavra diz. Papai entendeu que a palavra diz isso, um dia o pai viu isso. Não doutrine o teu filho tão somente, faça com que ele tenha força de vontade para buscar a verdade. Não é sobre você falar muito da palavra, é sobre você inspirar no teu filho o desejo de ter a verdade. Porque essa palavra não importa quem sabe o nome dos profetas, importa quem é justo, importa quem tem sede e fome de justiça, porque esses herdarão o reino dos céus. O teu filho, ele não tem que ver o pai dele um religioso, a mãe dele uma religiosa fanática. O teu filho tem que olhar em ti e falar: meu pai é justo, meu pai é puro, meu pai está lá sozinho em casa orando todos os dias para abençoar a igreja, para abençoar a mamãe, para abençoar os filhos. Ele traz Jesus para o nosso meio para que nós possamos alcançar a salvação. É isso que ele tem que ver, o amor, não os 10 atributos da Trindade, o amor. A palavra de Deus no centro é o amor, é Jesus. Aí depois ele continua: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Ali começa uma série de pecados geracionais. Os avós eram prostitutos, eu não sou mais. A minha família deixou um legado de corrupção, eu não, eu quebro a corrupção. As igrejas eram igrejas que roubavam a lã das ovelhas, mas eu fui um pastor que não roubei. Porque eu estou remindo o altar que eles levantaram. Deus está te levantando para remir a tua família. Talvez a tua família vive numa confusão, perturbação total, mas tu vai ser calmo, sereno, firme, entendido da palavra, prudente e simples. Prudente como as serpentes e simples como as pombas. A palavra vai estar aqui, ó. Prudência. Tu vai vigiar e tu vai orar. Não adianta você solteiro, homem solteiro, querer dormir na casa de uma menina solteira e achar que não vai acontecer nada. Prudência. Não importa se tu sabe o versículo que eu estou falando, que é quando Jesus falou. Importa se a prudência está no teu coração. Entenda, a Bíblia é o centro de justiça, que vai te fazer puro para poder entrar no céu. Tu tem que entender isso. Não importa quantos textos tu conhece, quantas citações que você fala, importa, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só. O Senhor nos levou a colocar a palavra no centro das nossas vidas, para remir os pecados geracionais. Josias mudou tudo. No verso 21, diz: e deu ordem a todo o povo, ao rei, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, porque está escrito que tem que celebrar, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Ele resgatou a festividade. Tem muita gente hoje aqui que eu estou fazendo casamento que nunca fez festa. Resgate as festas das bodas. Quem não celebra perde o sentido. Resgatou a Páscoa. Aí ele deu sentido, porque a Páscoa é de coelhinho da Páscoa e chocolate. Não, celebre a verdadeira Páscoa. Volte à festividade que te aponta para o céu. Porque se tu não celebrar Jesus, tu vai esquecer dele. É por isso que o Google não coloca Páscoa lá no Google. Toda festividade praticamente que tem, o Google bota lá na página inicial deles. Mas a Páscoa e o Natal ele não bota. Porque tem a ver com Jesus. Eles sabem que se eles botar a palavra Páscoa lá, vai falar da ressurreição de um homem, que eles não querem falar. Vai lá ver. Para não parecer teoria da conspiração. Ele voltou, ele trouxe sentido às coisas, ele fez entender que aniversário, se não puder fazer toda a decoração, ainda é um aniversário, ainda é. O aniversário não precisa gastar R$ 1.500 para fazer,
Ainda um pai que tem condição de comprar um bolinho ou fazer um prato de comida e poder se alegrar com amigos, ainda é um aniversário. O que importa é celebrar o filho, não se encher de dívida em 10 vezes para depois ter que ficar longe do filho trabalhando. Deus vai prover o suficiente para tu se alegrar com o teu filho. O teu filho não vai se lembrar das decorações do aniversário, mas ele vai se lembrar se o pai e a mãe brincaram com ele. Resgata os valores bíblicos. No verso 23 e 25, para terminar, diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Essa foi a lápide de Josias. Nunca houve homem que se entregou com tamanha potência de conversão. Sabe, se uma coisa tu guardar de tudo que eu falei hoje, que essa palavra volte para o centro da tua conversa. Muitos versículos que você acha que você entende, você não entende. Converse sobre eles. O maior avivalista do mundo, um dos maiores, que foi John Wesley, ele fazia o seu devocional pela manhã e ele tinha hora marcada com o irmão dele, Charles Wesley. Sabe para quê? Ou Carlos Wesley, acho que era Charles. Para falar do versículo que ele meditou e saber o que o irmão dele pensava sobre isso. E ali eles começavam a desenvolver a revelação. Chega aqui, senta nessa mesa. Ah, pastor, eu não me conecto com as pessoas. Fale da mesma coisa. O que tu pensa do Salmo 100? Vamos ler junto aqui para tu dizer o que tu vê nisso aqui, o que tu vive disso aqui, o que tu entende disso aqui. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho muito prazer quando qualquer um de vocês manda uma mensagem ou senta comigo para poder saber o que eu penso acerca de um texto, porque é o que eu respiro. Quantas vezes a Dai mandou áudios gigantescos fazendo perguntas e eu ouvi áudio minuto por minuto, em 2 vezes, mas eu ouvi minuto por minuto e depois eu respondi ponto por ponto com muito prazer, porque é o que eu respiro. Tem pessoas que perguntam: pastor, como é que eu nutro o meu relacionamento contigo? É simples, fala de Bíblia. Fala dos teus problemas, que eu tenho a resposta para eles. Vem falar comigo, passa lá em casa, vamos tomar um café, vem aqui, me chama. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vou te apontar, eu nunca vou te separar para uma obra, enquanto tu não se posicionar, porque quem separa é o Senhor. Aliás, quem escolhe é o Senhor, eu só separo. Se tu passar 5 anos aqui comigo, eu vou ser gentil contigo e cuidar de ti. Mas se um dia tu chegar, a Wanda e o Éder, um dia a Wanda chegou para mim e eu estava orando pela vida da Wanda e falando: Senhor, que ela se posicione e que ela deseje a tua presença mais do que tudo. Um dia a Wanda chegou para mim e falou: pastor, posso falar contigo um minutinho? Vergonha, morrendo de vergonha. O pastor José vai vir aqui e eu queria sentar com vocês numa reunião privada, sabe? Olha lá a Wanda, morrendo de vergonha, depois todo mundo olha para ela. E aí ela falou: eu queria sentar com o pastor numa reunião dos ministros ali e tal, porque eu queria fazer parte dessa conversa. E essa conversa não é ministração para a igreja, irmãos. Essa conversa é na reta, não tem filtro nenhum. E eu já mandei a mensagem para o pastor José, eu pedi: pastor, vem sem filtro, por favor. Então quem está comigo vai estar... Que é os últimos dias, irmãos, não dá tempo de fazer rodeio. Dá-lhe, vamos embora. E aí ela falou comigo e sentou, eu falei: amém, Vana. Glória a Deus pela tua vida, como isso me alegra. As pessoas acham que tem medo, as pessoas têm medo de dizer para Deus que quer o trono dele. Eu quero, irmãos, porque é lá onde ele senta. Eu não quero poder, que nem Lúcifer. Eu quero estar com ele, governando. Eu tenho sede de governo. Eu queria poder governar o Brasil, só que as igrejas do Brasil, amém? Não quero ser presidente. Eu tenho sede de governo, eu quero governar coisas grandes, eu quero terminar um dia e falar: isso ficou bom. Que nem o Coacast, Daniel fez com a galera. Quando a gente terminou, é tão bom, irmãos. Pô, isso ficou bom. Isso foi legal. Agora vamos melhorar. Pronto, agora começa outro parto. Então, irmãos, aí a Wanda falou comigo e eu falei: amém, Wanda.
Aí um dia eu perguntei, Ivana, e ela sempre se aproximando, queria estar com vocês, com os ministros ali e tal, e aquela coisa toda, e eu amo estar na igreja, se eu pudesse eu tinha um colchão aqui na igreja, já dá para fazer um prédiozinho atrás da igreja, irmãos, porque tem alguns que querem ficar. E eu falei, amém, Ivana. E isso confirmou que Deus, eu já via isso nela há muito tempo. E aí foi bênção demais, porque eu chamei, Ivana, vamos fazer parte do corpo de ministro, você e o Éder junto, fazer parte da direção da igreja, sofrer um pouquinho mais do que vocês estão sofrendo, ajudar um pouco mais, vamos junto. Todo sábado de manhã vai ter reunião comigo aqui na igreja, vai ter que entregar a vida. Não, vamos embora. Porque ela se dispôs. A Bíblia diz, um justo que se dispôs a ir, irá. Então não é eu que te separo. Um dia a Patrícia chegou para mim, pastor, eu amo, sabe, eu queria ajudar as crianças no Ministério Kids e tal, e eu falei, Patrícia, eu mesmo vejo você nesse lugar, e eu queria te posicionar, e vamos embora, e até hoje. Se posicione. Irmãos, o Kids vai passar, a limpeza vai passar, os ministérios, um hoje está na comunicação, um era tesoureiro, depois já não é mais tesoureiro, o Nicolas já é ministro de comunicação, é desse jeito, tudo, mas são ferramentas para tu servir o corpo, para tu poder estar perto da palavra, estar fazendo alguma coisa por Jesus. Entende isso? Tem pessoas que vão servir aqui limpando o banheiro, mas quando acabar de limpar o banheiro, vai sentar na mesa e falar de Bíblia. Não importa se limpa o banheiro ou se monta o som, o que importa é que a gente está falando do nosso Senhor Jesus. Eu quero estar no mesmo caminho. Não tem mais sentido eu ir para casa ver filme, a minha carne quer. De verdade, eu amo ver filme. Mas o meu espírito e a convicção que ele recebeu dessa palavra diz, mata a tua carne e vai para a igreja. Esteja lá com a galera, chega mais cedo. É o que essa palavra comunica para mim. Eu não posso ser insensível. Eles partiam o pão de casa em casa, dia após dia. Então é todo dia. Amém? Vamos embora. Já que é para jacar, vamos jacar de vez. Entregar tudo. Então aí a Havana chegou e foi uma bênção. Ela está com a gente no corpo de ministros. Porque ela quis. Eu não obriguei ninguém. A primeira vez Jesus chamou Pedro. Mas depois Pedro teve que permanecer no cenáculo até ser cheio de poder. O chamado vem de Cristo, mas a decisão de permanecer e ser cheio do poder dele é tua. Permaneça. Deus tem uma obra para a tua vida. A tua essência tem um chamado em Deus. Tu vai fazer a diferença. Mas no fim das contas, nada do que tu vai fazer importa. O que importa é se tu ouviu e obedeceu a voz do teu mestre. Josias colocou o Senhor no centro, e a lápide dele não foi tudo o que ele fez. A lápide dele foi, ele se entregou ao Senhor, se converteu de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Não falou do que ele fez, falou que ele se converteu de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Ele se entregou, se humilhou, e por isso ele foi para um lugar de paz, um túmulo de paz. Vamos colocar a Bíblia no centro. Medita nisso de manhã, de tarde, de noite, conversa com os teus irmãos. Faça isso ter sentido na tua vida. Mas não tem sentido, calma, vai ter. Vai chegar um momento que tu vai ler tanto, que tu vai olhar tanto, que tu vai parar de ver os vídeos, vai parar de ver tudo, e tu vai ler, daqui a pouco tu vai estar desesperado que nem eu. Tu não vai mais conseguir dormir, porque tu vai se angustiar. Porque João foi assim. Deus deu um livro e falou, come João. Quando ele comeu, ele se angustiou. Mas ele ficou desesperado. Quando você comer isso aqui, tu vai se angustiar. Aí tu vai perguntar assim, ó, o que eu faço com essa angústia? Aí Deus vai falar, João, profetiza sobre todas as nações. Fala da glória do Senhor. Recebe e vai. Eu estou aqui só para te fazer comer o livro. A angústia depois tu resolve. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tu vai perceber que tudo começa administrando o dinheiro, as coisas, e daqui a pouco quando tu vê o livro, ele vem para o centro da tua vida. O Senhor te chamou. Que o Senhor volte para o centro do teu lar,
Que o Senhor volte para o centro da tua igreja. Que o Senhor volte e ensine os caminhos da justiça, porque toda palavra, ela é boa para te ensinar a justiça. Eu não estou aqui preocupado com tudo que tu vai decorar. Eu decoro para que aquilo tome essência em mim. Eu estou preocupado do quanto você vai se entregar para o Espírito da justiça, porque naquele dia os justos serão preservados, mas os ímpios serão abatidos e destruídos. A minha oração é que tu saia da impiedade e que tu olhe para a justiça de Deus e receba o Espírito de Deus, em nome de Jesus.